Faça um excelente dia. Estamos aqui novamente, todo dia cedinho no Café com a Carla. Você já tomou o seu café hoje? Já fez seu cafezinho? Então, vamos embora para mais uma pílula de evolução. Esse ano 2024 é o ano da evolução. É sobre isso que nós vamos falar, eu e meu sócio Fernando, com as nossas equipes da Dental Kids, que é a nossa rede de clínicas aqui no interior de São Paulo, clínicas odontológicas. E eu vou falar pílulas rapidamente sobre isso todos os dias aqui no Café com a Carla. Então vamos lá. Vou falar sobre um assunto hoje. Muito importante para você, para mim, para qualquer pessoa alcançar seus objetivos nesse ano de 2024. O que seria isso? Seria a perseverança. Ou seja, e não importa quais sejam as condições. Perseverança é algo que a gente precisa ter e precisa treinar a perseverança para chegar no alvo que a gente definiu para a gente mesmo, para a nossa vida profissional, para a nossa vida financeira, para a nossa vida conjugal, familiar, espiritual. É preciso perseverança para chegar, para avançar, para subir cada degrau que a gente tem na escada do crescimento, que é como eu chamo a evolução. E eu vou dar como exemplo, eu estou aqui vestida, estou indo de férias e estou aqui vestida para correr. Daqui a pouco eu vou correr, tenho feito exercício físico todas as manhãs, inclusive falei em outro Café com a Carla sobre a importância da ativação, ou seja, de você ter uma rotina toda manhã cedinho, que isso vai determinar como vai ser o seu dia. E o exercício físico faz parte disso. E aí, eu vou daqui a pouco correr, eu vou dar um exemplo rapidamente disso, de perseverar. Há um tempo atrás, eu comecei a correr faz uns 6 meses, mais ou menos, e eu nunca tinha feito exercício físico assim com tanta intensidade. E eu estava correndo depois de uns 2 meses de treino, eu comecei a ter um pouquinho de dor no joelho. Começou a doer meu joelho. Pouquinho, depois ela se intensificou mais. E eu estava fazendo os meus treinos com um treinador, com um profissional junto. Ok. Se eu fosse aquela Carla de tempos atrás, que começava a fazer um exercício físico e parava, começava a fazer outro e parava, fazia musculação e já desistia logo. Eu fui essa Carla quase que a minha vida toda. Hoje estou com 50 anos, até uns 2 anos atrás eu era essa Carla que desistia na primeira dor. Se eu fosse aquela Carla, eu já teria parado. Eu não teria continuado a correr. Até porque eu ouvi muitos comentários quando eu comecei nessa atividade física de pessoas falando: Carla, cuidado com o joelho. E era o meu joelho que estava doendo. Cuidado com o joelho. Vai estourar o joelho. Me falaram, várias pessoas me falaram isso. E eu teria parado. Só que o meu treinador falou: não, Carla, você não precisa parar não, vamos continuar, só vamos controlar isso. E eu não parei de treinar. Então eu perseverei. O que aconteceu? Eu fiz tudo o que o meu treinador falou para eu fazer. Os alongamentos, os exercícios, os treinos ele modificou. A dor passou e eu voltei a correr normalmente. Então eu perseverei. Fácil nunca é. A perseverança não é fácil, mas ela é necessária. Então vamos lá, no seu consultório, na sua clínica, vamos colocar isso para a sua vida. Será que quando acontecem problemas no seu dia a dia, e eu sei que acontece, porque no meu também acontecem problemas, será que você já desanima? O que acontece no seu dia a dia? Pensa aí na sua vida. Eu estou falando da profissão, mas você pode levar isso para qualquer área da vida, claro.
Aqui a gente fala, quando fala da vida profissional, a vida é uma só. Eu costumo dizer que não existe essa separação, porque nós somos uma pessoa só. O que a gente é numa área, a gente é em todas as outras. Se a gente é uma pessoa desistente numa área, a gente é em todas as outras, pode ser em níveis diferentes. Se nós somos perseverantes numa área, nós somos em todas as outras. Então, como que é no seu dia a dia profissional? Vamos dar o exemplo da profissão, que acho que é mais fácil. Em relação a isso, será que quando acontece um problema você já desanima? Já pensa, puxa, mas é difícil mesmo a odontologia, os pacientes não me valorizam, é o paciente que falta, aquele paciente que você reservou de repente 1 hora para o atendimento e ele falta. É o paciente que não paga, você faz o tratamento dele, ele não pagou, fica enrolando. É uma funcionária que falta, que te dá problema, te dá dor de cabeça, você treinou e ela foi embora. Quais são os problemas que acontecem no seu dia a dia que te desanimam e fazem até você desistir? Desistir, muitas vezes não completamente, mas desistir naquele dia. Muitas vezes você chega no consultório, isso já aconteceu várias vezes comigo, que eu chegava animada, empolgada, né? Tinha ali o meu ritual matinal. Eu sou uma pessoa que acordo bem, não fico mal-humorada quando acordo, né? Tem gente que ainda acorda mal-humorado, que demora para pegar no tranco. Eu não, eu acordo bem. E quantas vezes eu cheguei no consultório e a primeira coisa, eu nem tirava a bolsa do ombro, já vinha a funcionária já com a primeira cacetada, com o primeiro problema do dia para mim. E aquilo, dependendo do problema, por exemplo, uma reclamação de paciente, uma reclamação grave. Eu lido lá nas clínicas com mais de 30 dentistas. Então, quando eu recebia muitas vezes esse primeiro problema, uma cacetada lá logo cedo, às vezes eu sentava e já dava aquela respirada funda e meio que desanimava por um tempo. Tem gente que desanima para o dia todo. Chega um problema logo cedo. Bom dia, Leandro. Leandro entrando aqui. E todos nós enfrentamos problemas nas clínicas, no consultório. E muitas vezes a pessoa já desanima para o resto do dia. Um outro exemplo é quando o dentista começa a falar sobre tratamentos, começa a, vamos dizer assim, praticar mais a venda. Quando quer praticar mais a venda, ou seja, falar de tratamentos, clareamento, tratamento estético e tudo mais, e o paciente não fecha. Então, logo cedo, né, tá fazendo algo novo, tá querendo aprender essa nova habilidade que é a venda, mas ainda não praticou, começa a praticar e já recebe um não. Um segundo não, um terceiro não e já desiste. Ou seja, na dificuldade, desiste. E aí, o que acontece em consequência disso? Não vai alcançar um ganho maior, não vai alcançar um patamar superior. Se tem problema com o funcionário e logo já desiste, não vai querer treinar de novo um funcionário. E aí não vai avançar, não vai evoluir. Ou seja, quem não persevera não evolui em nada, em nenhuma área da vida. No casamento, precisa de perseverança. Precisa, porque o casal são duas pessoas diferentes, que tiveram educações diferentes, vieram de casas diferentes. E é preciso perseverança. Para quê? Para ceder, para ter paciência, para ter diálogo. Então, e eu quero trazer aqui também, como um outro exemplo, um versículo da Bíblia. Sempre gosto de falar que a Bíblia é um livro de sabedoria. Não só para cristãos lerem, mas para qualquer um que quiser avançar na vida.
que quiser adquirir mais sabedoria. E é só com sabedoria realmente que a gente avança de verdade para resultados extraordinários. Então eu quero ler aqui em Marcos, deixa só eu ver aqui. No livro de Marcos, que é a cura do paralítico. Jesus cura um paralítico. E aí fala assim, olha só, sobre perseverança. Tem outros ensinamentos aqui, mas eu quero só trazer perseverança. Diz o seguinte, ó. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Então, ele estava numa casa lá em Cafarnaum. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora. Então, Jesus, chegou um momento na vida dele que ele juntava multidões, né? E aí tinha muita gente dentro da casa, muita gente do lado de fora querendo ouvir o que ele tinha para falar. Ele já tinha feito alguns milagres e as pessoas já estavam ouvindo falar dele. E aí, enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, né? Então muita gente do lado de fora, na porta, na janela, todo mundo lá querendo entrar na casa. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, estava falando, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então tinha tanta gente na porta da casa onde Jesus estava, que os 4 amigos do paralítico que estavam carregando ele não conseguiam entrar pela porta. Eles sabiam que Jesus estava lá dentro, ouviram falar disso. E queriam levar o paralítico para Jesus curá-lo. Aí, o que eles fizeram então? Olha só, a persistência. O que é a perseverança? Perseverança. Então, fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava. Então, eles imaginaram, bom, Jesus deve estar bem no meio da casa, vamos subir pelo telhado, porque por ali não tem ninguém tentando entrar. Porque pela porta a gente não vai conseguir. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama, numa maca. Jesus viu que eles tinham fé. Jesus viu o paralítico descendo ali do lado dele, viu que eles tinham fé, porque se não tivessem fé, não teriam a perseverança, e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. E assim foi, e ele curou o paralítico, né? Então, o que eu quero dizer aqui sobre perseverança? Primeiro, que para ter perseverança, a gente precisa ter fé. A gente precisa acreditar naquilo que vai acontecer. A gente precisa ter um alvo claro e acreditar que vai alcançar esse alvo. Então eu falo da corrida. Qual é o meu alvo? Saúde, ter um corpo físico forte, resistente, né, para viver mais e com saúde, para ter longevidade. Esse é o meu alvo. Mas para isso eu não posso desistir, eu preciso perseverar. Na clínica, no seu consultório, qual é o seu alvo? Ter ganhos maiores? Formar uma equipe melhor? Você quer o quê? Você quer expandir o seu consultório, o seu atendimento? Quer trazer mais um dentista para atender junto? Eu já tive em um dos meus cursos, já tive dentistas, alunas, que falaram: Carla, eu tenho uma clínica, mas tenho muita dificuldade com dentistas. Eu estou pensando até em desistir, ficar só eu atendendo mesmo. E aí eu falei para ela: perseverança. Essa é a chave para você realizar aquilo que você quer. Você quer ter uma clínica com outros profissionais, que você possa ter liberdade de sair e tá tudo rodando, que você pode aumentar os seus ganhos, não dependendo só do seu braço, da sua força, do seu tempo. Precisa perseverar mesmo na dificuldade. Só que para isso, primeiro você precisa ter fé, você precisa acreditar que isso é possível. Vendo outras pessoas fazerem. Carla, como é que eu acredito?
uma das formas é, puxa, eu vejo outros dentistas que conseguem, por que que eu não vou conseguir? Eu vejo que a Carla e tantos outros construíram uma clínica, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que que eu não vou conseguir? Agora, é preciso entender qual é o caminho. É preciso saber quais são as chaves. Perseverança é uma chave para isso. Perseverança é algo importantíssimo, porque senão você vai desistir. Eu falei para essa dentista, o que você quer? Você quer com muita força? Você acredita que você vai chegar lá? Você tem fé que vai chegar no seu consultório, na sua clínica? Ela falou, Carla, é o que eu mais quero hoje, é isso. Então persevere. Treine esses dentistas, converse com eles, esclareça tudo. Não deu certo com um, tenta outro. Quantos dentistas já passaram pelas minhas clínicas até hoje? Eu nem tenho a conta disso. Hoje são mais de 30 que atendem com a gente lá. E Carla, foi fácil para você lá no começo? Com os primeiros, principalmente os primeiros dentistas atendendo lá, atendendo no meu lugar, me substituindo no início? Claro que não foi fácil. Lógico que não. Foi muito difícil, primeiro, para eu aceitar isso, eu ir saindo e uma outra pessoa começar a atender os meus pacientes. E também para lidar com todo o dia a dia, porque é claro que o que eu sempre quis é que os dentistas seguissem no meu caminho, junto comigo, fazendo do jeito que eu fazia, que dava certo, que deu certo. Então a gente acabou criando, não foi fácil isso, acabou criando uma forma de atender o paciente, que é uma forma só nossa. Nossos valores, nosso jeitão de ser, nosso jeitão de fazer tudo. Agora, se eu tivesse parado lá na primeira dificuldade, não estaria aqui hoje. Eu não estaria, talvez, nem falando com vocês hoje. Então, eu quis trazer esse versículo da Bíblia para dizer até lá, e principalmente lá, tem essas chaves, essas pílulas importantíssimas que a gente precisa para a nossa vida. É fácil? Não é, claro que não é fácil. Mas uma vez eu ouvi uma frase, 2 frases, e eu achei interessantíssimo, que criança faz o que gosta, mas os adultos fazem o que precisa ser feito. Então, eu já ouvi de muitos dentistas, Carla, eu não gosto de vender. Carla, eu não gosto de gestão. Principalmente os que entravam para os meus cursos de gestão e marketing, curso sobre mentalidade, não gosto. Tá, eu falava, olha, você não precisa gostar, porque isso você tem que fazer, senão não vai ter o resultado que você quer. Não vai. Então, crianças fazem o que gostam, mas os adultos fazem o que é preciso. Então, nesse Café com a Carla, eu quis trazer essa pílula de evolução para ativar você para ser mais perseverante. A perseverança. Então, escreve aí em algum lugar. Cola um post-it no seu notebook, coloca na sua casa, no seu consultório, na sua clínica, em algum lugar. Perseverança. Então, quando acontecer algum problema, Carla, como é que eu faço isso? Quando acontecer algum problema, lembra dessa palavra, perseverança. O que é que eu quero? Se eu quero realmente, se eu tenho um alvo claro e eu acredito nele, acredito que eu vou conseguir, tenho fé, eu preciso perseverar. E aí lembra desse versículo que está em Marcos, não me lembro, eu vou colocar aqui nos comentários exatamente qual versículo que é, mas Jesus cura um paralítico. É essa a história, que o paralítico desce pelo telhado e você vai achar fácil aí no Google. Tá bom? Então, perseverança, essa palavra de hoje para ativar o seu dia.
Então, um ótimo, um excelente dia para você, aí no seu consultório, na sua clínica, na sua casa. E amanhã eu tô aqui cedinho com mais uma Pílula de Evolução. Tchau, tchau.